Bom, a gente continuando aqui então nossos estudos, Cartas de Paulo, 1 Coríntios. Na última semana a gente fez o capítulo 5 e 6, que ele falava do incestuoso e da disputa entre os cristãos, né, o pleito entre os cristãos. E agora a gente vai entrar no estudo do capítulo 7 e 8. Então, como sempre a gente está recordando aqui o contexto da região, que as duas principais coisas que Paulo aqui combatia era o desregramento moral e sexual do povo da época, né, devido ao templo de Afrodite e ser o único direcionamento religioso que existia, e também a questão do acolhimento da escravidão, né, daqueles que sofriam com a escravidão, porque era muito presente lá por ser uma cidade de intenso trabalho. Naquela época, o regime imperialista de escravos era muito, muito presente. E aqui no capítulo 7, né, que aqui o Paulo chama de matrimônio e celibato, umas reflexões que eu fiz aqui, né, um comentário geral sobre esse capítulo, quando eu estava lendo ele, ficou muito claro uma coisa, né, o quanto, eu não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas o quanto essas instruções de Paulo, porque esse capítulo em si, ele é um conselho, né? Você vê que assim, Paulo aqui ele está aconselhando, né, sobre o assunto matrimônio e celibato. E ficou muito claro aqui para mim duas coisas. Primeira, quanto que isso aqui influenciou na igreja até hoje, né? Então, quando a gente pega esses conceitos aqui de Paulo, a comunidade de Coríntios, sobre o matrimônio, o quanto que a igreja hoje segue exatamente isso, né? A igreja católica mesmo, né? O, o casar virgem, não pode divorciar, se divorciar tem que casar, não casa de novo nessa igreja. Então, assim, uma série de recomendações que Paulo deu aqui, e que se a gente não tem essa compreensão do que era essa mensagem, e a doutrina espírita nos ajuda a entender o que era a mensagem por trás das letras que Paulo escreveu, não ter sido levado em consideração ao pé da letra os dizeres, virou regras que a igreja até hoje sustenta. Era essa percepção, mas ficou muito claro para mim aqui a influência desse capítulo no andamento da igreja até hoje, quando fala da questão de matrimônio. E uma outra reflexão que eu tive aqui também em geral ainda sobre o capítulo é como ele é um capítulo de conselhos, né, de aconselhamento. Nos outros, em alguns momentos, ele determinava, né, ele falava, não, gente, é para fazer isso, isso, isso. O incestuoso foi posto para fora, sigam, né? Aqui ele aconselha, justamente por saber que esse tema da sexualidade um dos maiores desafios que o espírito encarnante tem. A gente comentou disso, no acho, na semana passada, né? A gente citou até a passagem lá da, 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 da mulher que traiu lá, como chama? Da apedrejada, da mulher apedrejada, né? Que Jesus compreendia isso e sabe o quanto que é difícil essa questão do sexual. E Paulo aqui também, por saber disso, ele vai num aconselhamento muito muito sutil, mas de profunda reflexão. Aí, algumas anotações que eu fiz aqui. Do 1 ao 3, né, quando ele pega aqui o versículo 1 ao 3, que ele começa assim, quanto ao que escrevestes, né, que é melhor o homem não tocar em mulher. Digo-vos que para evitar a imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever com a mulher e o mesmo faça a mulher com o seu marido. Aqui, para a gente compreender, quando ele fala no início, quanto ao que escrevestes, né? Quem escreveu isso? Né? Isso está no livro de Levíticos, que é na Torá judaica, o livro das leis. Né? O povo judeu, o religioso judeu que segue o judaísmo à risca, eles têm um mandamento entre eles lá. E eu tenho um amigo pessoal que é um judeu ortodoxo, né, aquele bem religioso. Ele mora em Israel, e eu converso sempre com ele sobre a religião, e ele estava me falando que o homem, ele só toca, o judeu só toca no sexo oposto, tanto o homem toca a mulher ou a mulher toca o homem, só quando são casados. Né? Algumas vezes, quando eu tive lá
com ele aqui no Brasil a gente se encontrava e tinha uma mulher junto, ele me dava um abraço, me cumprimentava, e para a mulher ele falava, você eu dou um oi com o coração, né? Eles não tocam, só tocam o marido e a mulher. E o filho dele, uma vez eu estava conversando com o filho dele, que ele ia casar, né? Ele namorava já a menina há uns 4 anos, e ele ia se casar. E eu perguntei para ele, Guerche, por que não toca, né? Qual que é a proibição aqui? Por que não toca? E ele me falou assim, olha, o livro de lei está falando que não pode tocar, né? A gente não pode tocar. Mas a gente tem aqui um fundamento por trás disso, né? A gente segue isso não pela proibição que está escrito lá no livro de leis, que não pode tocar, mas para que a escolha do nosso companheiro de vida seja pela comunhão de ideais e de coração, e não pela atratividade física. Porque se me é permitido tocar o sexo oposto antes de eu me casar com ela, provavelmente eu escolheria a minha companheira pela atratividade física, e não pela comunhão de ideais e de corações. Então a gente segue isso para que eu escolha a minha companheira de vida, porque a gente tem os mesmos ideais, sentimentos e corações. Depois, o contato físico, ele vem só somar, né? Mas isso é hoje, naquela época não era, né? Naquela época era o que estava escrito, era o que valia. Então, Paulo, quando ele escreveu aqui, quanto ao que escrever, então quem escreveu? Levítico, né? O livro de leis do judaísmo. Que é melhor um homem não tocar em mulher. Digo-vos para evitar imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever com a mulher e o mesmo faça a mulher com o seu marido. Aí aqui uma outra reflexão que eu trouxe, né, que Paulo sabe, né, nessa visão espiritual, o quanto que para o espírito é difícil vencer os prazeres da carne, né? E ele, como um bom educador, né, aqui ele diz para evitar a imoralidade, né? Por quê? Porque a gente não aprende aquilo que a gente combate e exercita, né? Então, se eu tenho como espírito ainda impulsos, né, do desregramento sexual atrativo físico, se eu seguir por medo não tocar, porque eu posso ser apedrejado, eu não vou me educar. Eu não vou me educar. Eu preciso vencer isso em mim. E eu venço isso em mim através das minhas escolhas, que é o que a doutrina espírita fala nos espíritos, na lei de progresso, que a gente progride frente às nossas escolhas. E Paulo, sabendo isso, ele fala assim, cumpra os seus deveres. Cumpra os seus deveres. Mas, para se educar aqui, vocês têm que vencer a si próprio, né? O próprio impulso do seu espírito. E não simplesmente, cara, não faz por medo, né? Pelo medo a gente não cresce, a gente não educa, a gente fica reprimido. A gente se educa como? Através do trabalho. E o que é o trabalho? É vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios desafios. Não sei o que vocês anotaram aí do 1 ao 3. Você foi lá na questão das leis, né? Eu comecei a ler aqui e pela própria explicação do autor da Bíblia, eu entendo que ele estava respondendo uma carta de Coríntios falando sobre a questão do matrimônio e o celibato, né? Aí, como nós falamos no começo, a questão de como era a cultura e a própria condição da cidade na época, com a questão de ser cosmopolita, enfim, várias religiões e até mesmo o templo de Afrodite, lá como você citou, a questão do sexo ou da união sexual do momento que vivia a cidade. Eu vejo que ele responde para eles, e que ele responde para quem a carta de Coríntios, dizendo isso, e o próprio autor daqui da Bíblia nos remete lá na Gênesis 2, versículo 18, que fala, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele um auxiliar que lhe corresponda. E aí ele vem esse contexto dele dizendo que vai até o versículo 5, né? Da união, que cada um respeita, que o homem não é dono do corpo, só a mulher, enfim, que vai falar que a mulher é dona do corpo, não é dona do seu corpo, e sim o marido. Ou seja, dizendo que o marido é dono do corpo dele, a mulher é dona do corpo dele, mas que tem que ter uma questão de respeito mútuo nessa convivência. E aí você entrou num assunto interessante, porque
Hoje, como espíritas, a gente começa a ler e ver que a questão do toque, como a questão da tradição judaica, como você acabou de falar, e citou a questão do teu amigo que você conhece, isso é muito forte entre eles mesmos. Mas é uma questão deles tentarem evitar as suas tendências, né, no sentido, não vou tocar porque se eu tocar eu peco, mas não é a questão do toque que é o pecado, mas sim a condição do pensamento, que aí entra a questão do adultério, né? Que você pode pensar na questão do adultério, o simples toque para eles era o adultério. Exato. E a doutrina espírita vem nos mostrar que a questão é, como você falou, a nossa reforma íntima dentro daquilo que nos impele a cometer um erro, né? Até mesmo a questão do celibato. E aí o livro dos Espíritos também fala, poxa, aquele que se isola comete um bom ato, né? E, Exato. na verdade, não é Não questão tudo de se tá isolar. bom, né? Não é questão de se isolar, mas sim de combater o isolamento imoral, se assim eu posso dizer, dentro de nós mesmos, né? Exatamente. Aí você comentou lá que ele volta lá na Gênesis, né? No versículo 4 eu também fiz essa reflexão. Quando ele fala, a mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido. Igualmente, o Sim, marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher. Então a gente volta naquilo que a gente já falou. O povo ali eram recém-convertidos ao cristianismo, né? Eles eram recém-convertidos ao cristianismo. Eles eram ainda praticamente judeus, né, que estavam ali se convertendo ao cristianismo. E Paulo sabia disso e falava muito a linguagem deles, né? sim, De tal forma que o evangelho de Jesus ainda não era tão conhecido e propagado na consciência de cada um deles lá, como era as leis judaicas, os livros da Torá, que aquilo desde que nasceram eles estudavam aquilo. Então Paulo, para assimilar as mensagens deles, em vários momentos aqui nas cartas anteriores, a gente viu que ele citava coisas do Antigo Testamento, né, da Torá, para se fazer entender a mensagem que ele queria passar dentro do Evangelho. E no 4, quando ele fala, a mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido. Igualmente, o marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher. Lá no livro Gênesis judaica, no comecinho, né, no capítulo 2, o versículo 22 e 24, ele fala lá, né? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Né? Então, Paulo aqui, né, ele estava reforçando um texto muito conhecido na época por todos, né? Mas a gente não pode esquecer que ele não está aqui reforçando a questão literária da Gênese, né? Que teve Adão e Eva, que realmente tirou a costela, e que aquela coisa toda. Paulo já tinha aqui o conhecimento espiritual por trás disso. E a reflexão que a gente faz aqui é que ele está falando dessa questão da unificação espiritual, a igualdade e o mesmo propósito, né? sim, Então, quando ele fala que a mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido, igualmente o marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher, ele está usando o recurso literário que estava escrito na Gênesis, né, para trazer uma mensagem aqui espiritual importante, que é: vocês, homens e mulheres casados, vocês são um só no mesmo propósito. sim, Porque quantos e quantos têm que encarnar que necessitam que anteriormente venham dois espíritos já em comum acordo combinado, se tornar um só para receber novos espíritos encarnantes e encaminhar esse novo encarnante para a sua ascensão moral. Então, existe aqui por trás aqui do texto literário da Gênesis comentado por Paulo um conceito espiritual muito grande e importante, né? Que é: vocês são um só. Mas, assim como Jesus não falava as questões espirituais abertamente porque não seria entendido, Paulo também não falava as questões espirituais abertamente porque não seria entendido. Então, ele falava através dos textos judaicos que eram muito bem aceitos e compreendidos na época. E ele referencia sim, a Gênesis aqui, e dentro dessa Gênesis tem essa... O Emmanuel comenta esse trecho do Adão e Eva aqui da costela. Eu não lembro em que livro, falando dessa questão, que o que se diz aqui é a unificação espiritual dentro de um propósito só, né? Que é o quê? Receber
novos encarnantes para encaminhá-los moralmente, né? Porque muitos lá no plano espiritual precisam vir para a sua caminhada, que aqui precisam ter lá os seus receptores, né? Mas também Sim. tem uma questão bem bonita aqui, que eu achei, que é da igualdade, né? Então, ele fala igualmente, né? Usa essa palavra, né? Quer dizer, ele não está colocando como, né, a lei judaica, a tradição já colocava que a mulher é menos que o homem, até hoje tem que andar para trás, na rua e tal. Ele está colocando uma forma aqui muito de igual para igual. Exatamente. Né? Em nenhum momento aqui eu vejo ele falando que só a mulher obedece, o homem não, o homem faz o que quiser. Ele sempre coloca os dois lados de uma forma muito mais moderna, muito mais atual do que o tempo, né, que eles viviam, né, que a mulher não tinha direitos, nada, tal. E aqui ele coloca de uma forma muito moderna isso, dessa igualdade. Eu achei muito bonito. É interessante porque, se a gente pegar as passagens de Jesus, quando ele fala assim, eu não vim destruir a lei. Que lei? É a Torá. Né? Ele vem fortalecendo isso. Então, eu fico vendo, tentando, como eu disse no começo, tentando imaginar como é que era esse mundo naquela época, dentro do que a gente lê hoje. Né? Então, a gente tem que entender. Aí eu vejo que Jesus, muitas das vezes, Paulo usa muito isso também, Paulo usava muito mais a sabedoria que ele tinha da Torá, de todo o conhecimento das leis do Antigo Testamento. Né? E é interessante o que você falou, porque se a gente for em Mateus 19, 6, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Né? Então, a gente volta aqui para o matrimônio e para o matrimônio, que é a orientação que nós estamos lendo até agora, os versículos que você acabou de falar. Poxa, é evidente que, pelo meu entender, que Jesus quis dizer o seguinte, como dois espíritos faz aquele acordo no plano espiritual de descer no processo de reencarnação e se encontrarem aqui e montarem juntos uma família, é disso que ele fala que serão um só. Exato. Na intenção de dar oportunidade para aquele que precisa ser o terceiro nessa história, para que possa crescer. E Paulo fala muito a questão do respeito entre um e outro que deve se ter sobre isso, né? Coisa que com o tempo a gente veio, a idade, o crescimento, enfim, as civilizações veio mudando o contexto do sexo. Até mesmo a igreja, a gente vai ver em outras cartas de Paulo, mudou esse contexto, né? O que era pecador, que vem da onde você acabou de falar. Não posso tocar. Se eu tocar, eu peco. Exato. Não é verdade? Então é isso. Não tem um Então, é muito legal, cara. ser, né, si próprio, né? É meio que... E é uma reflexão até que a gente com nossos filhos, né? Como é que a gente educa nossos filhos? Você não pode fazer isso, ou por que você não pode fazer isso? Vamos pensar junto aqui. Né? Muitas das vezes a gente vai no você. A gente foi criado muito você não pode, né? Você não pode isso, isso, isso. Você não pode aquilo, aquilo, aquilo. Pouco conosco foi feito, pelo menos comigo, a minha experiência de como criança, meus pais foram maravilhosos, mas pouco se usou o recurso de refletir e combater aquela tendência que queria ser feito. Né? Era muito na vedação. E quando veda, a gente fica tentado. A criança nossas hoje aqui, se a gente chamar até de psicologia inversa, se a gente chegar para uma criança e falar assim, não abre aquela gaveta. Para quê? Falou, acabou. A criança só tem uma coisa na cabeça dela, tem que abrir aquela gaveta. Então, isso aqui fala, não pode tocar o sexo oposto. Todo mundo criança espiritual. Lembra na Coríntios capítulo 3 e 4? Que a voz lhe dei leite para beber, porque ainda são crianças espirituais? Paulo falou isso. Né? Tudo criança espiritual. Você não pode tocar o outro. O que aqueles espíritos falam? Eu só quero uma coisa, tocar o outro. E aí ele fala aqui no versículo 5, depois unimos de novo para que Satanás não os tente, aproveitando de vossa continência. Olha só, continência. Não pode tocar o outro. Beleza. O que vai acontecer? Vai ser tentado. Né? Então, Paulo ele traz aqui o contexto da educação pela autorreflexão e não pela privação daquela doutrina do medo, que era o Antigo Testamento, que era a lei mosaica. Né? Era de frear a humanidade pelo Deus punidor, né? Pelo Deus bravo, aquela coisa toda.
E Paulo aqui já vem completando a mensagem de Jesus, que não. Vamos aqui evidenciar e favorecer o amor e vamos trabalhar cada um por si, construindo um templo interno no coração e atingir o reino dos céus. É interessante falar. Desculpa, Renata. Primeiras damas, por favor. Corinto, né, gente, já era um local com muitas tentações, né? A deusa Afrodite estava lá no centro de tudo, né? E aí eu estava refletindo essa coisa de Satanás, vou te tentar aqui, que, assim, Paulo já fala isso porque ele sabe que isso é natural do ser humano, né? Então, vai acontecer isso fatalmente, a gente vai sofrer as tentações, né? Aí eu lembrei, né, do começo do livro do Renúncia. Tem uma frase, quando a Alcione vai encarnar de novo, né? O mentor ela fala para ela assim: você sabe que você está sujeita, né, a sentir as mesmas tentações, a mesma sede de afeto e desejo de compreensão que palpitam nos outros mortais. Então, assim, é natural, né? É do ser humano essa sede de afeto. Quer dizer, quando a gente não quer o toque, né? Olha agora que a gente não pode se tocar, a gente está aqui, cada um na sua casa, né? Um monte de gente aí, eu senti no seu abraço, falta do seu não abraçar meus amigos, tal, e a gente está querendo tocar, né? Essa aqui é a nossa situação hoje também. Então, Paulo já sabia que isso estava acontecendo, ia acontecer, e a gente realmente é tentado pelas coisas naturais do mundo, né? A gente vai nem os missionários não fogem das tentações. Então, é bonito. Eu acho que é a Joana de Ângeles que fala uma frase que eu acho maravilhosa, que ela fala: ainda que um anjo celeste desça a uma mina de carvão, ele voltará anjo, mas é inegável que ele lá embaixo se sujará de carvão. Né? Ele não deixa de ser anjo, mas, cara, ele tá lá embaixo na mina, vai sujar as asas de carvão. Não tem como. Arthur Valadares, aquele rapaz palestrante espírita aí, ele fala uma definição... É filho do Haroldo. Ele fala uma definição muito interessante sobre Satanás, né? Que ele faz uma tradução da palavra do demônio em grego e fala que é o contra, né? E aí ele faz uma explicação e chega às nossas tendências inferiores. Então, quando ele fala aqui, ó, de Satanás, para que Satanás não vos tente, ele está falando, não deixe que as suas más tendências vençam você. Exatamente. Siga o que diz a lei, né? Olha, mantenha isso, não seja adúltero, aquelas coisas. Então é interessante mesmo. E ele fala, aproveitando de vossa continência, ou seja, se ficar aqui parado, respeitando uma lei restritiva e punitiva, você não vai vencer essas más tendências. E Paulo, como educador, quer que eles vençam as más tendências. Então, assim, vai pro front, vai lá, vai batalhar, vai correr o mundo, né? Eu achei interessante também, Thales, e amigos, né? A colocação que Paulo faz em relação à missão do sexo na vida do casal e na vida das pessoas. Né? Ele coloca o seguinte, o quanto um casamento, né, bem estruturado, ele pode blindar para que você não escorregue e te leve a outras viciações. Eu acho que no primeiro versículo, quando é colocado aqui, deixa eu colocar aqui, é bom seria que o homem não tocasse mulher, eu acho que também ele pode chamar um pouquinho a nossa atenção para a questão dessa promiscuidade, muitas vezes, né? Bom seria que não houvesse a promiscuidade. Então, o que ele fala? O seu casamento, o relacionamento homem e mulher, essa união que vocês colocaram muito bem, né, de ser um só, facilita nessa jornada da vida. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele coloca, falando sobre adultério, ele fala assim, né? Aquele que olhar com o olho com um olho errado, equivocado para outra, já está cometendo adultério no seu coração. Por quê? Porque essa energia sexual é uma energia muito intensa. Né? E essa roda, depois que você vai alimentando tudo isso, é muito difícil parar e são grandes as quedas espirituais. Em muitas matérias a gente pode ver, no decorrer de toda a história, quantas quedas várias pessoas durante milênios não caíram pelas questões sexuais, que são questões muito intensas, né? São energias muito intensas, é aquilo que mais nos aproxima do Criador, né? Exatamente. Davi, né? Se você pegar Davi,
Ele teve lá, até que o profeta Natan fala para ele, olha, deixa eu te contar uma história, você tem várias ovelhas, enfim, aquele negócio. Na verdade, ele foi lá, ele tinha várias mulheres, mas quis pegar a mulher do soldado que ele mandou para frente. Né? E é interessante que você falou, Ricardo, porque a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, sobre adultério, que você está falando que um casamento bem estruturado, a união de almas, né, seja almas afins ou almas gêmeas, que no livro que eu estou vendo aqui do Manuel Consolador fala sobre isso também. No Evangelho fala assim, a verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Né? O quanto é bom isso, tá? Essa união de um casamento fortalecido no propósito cristão, para que a gente não cometa os deslizes, porque como você falou, hoje a questão do sexo desregrado é uma coisa que faz perder muitas encarnações, né? E muitos sofrimentos, né? Acaba gerando muito sofrimento em muitas matérias, em muitas famílias, em coisas. Basta a gente ligar a televisão e a gente vai vendo a quantidade. Desculpa. E a gente vai notando tudo isso e vai vendo quanto isso vai levando a determinadas quedas. O jornal está cheio de coisas, de quedas, de pessoas que cometeram vários crimes nessas questões, né? Que se originam Sim. aí, né? Sim. E as pessoas usam um chavão, né? Para justificar as quedas, né? Porque no Evangelho está escrito, portanto, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. E a gente diz assim, não, a carne é fraca. Como se a gente quisesse omitir do espírito imperfeito, que tem as suas tendências ainda a ser corrigida, passar a culpa para a carne que está encarnada agora. E não tem nada a ver, né? Na verdade, eu acho que esse chavão seria assim, ó, e o espírito é fraco, não a carne. Não é verdade? Quando a gente cometer esses deslizes. Né? Bom, seguir, Paulo? Vamos seguir, vamos. Aí aqui no 7, no 8, no 9, o 7 é muito interessante que ele referencia ele mesmo como aquele que venceu as satisfações prazerosas da terra. Então, Emmanuel nos trouxe lá que teve o grande amor da vida, Abigail, né, que partiu mais cedo para o plano espiritual, e ele ali, ainda sem saber, vivia de fato o amor verdadeiro de almas, não o amor físico. Tanto que, após a partida de Abigail, a conversão dele para o cristianismo, ele já não tinha nenhuma necessidade de aproximação física, de contato físico, sexualidade com ninguém. Né? E aí ele fala no 7, pois desejaria que todos fossem como eu. E aqui ele não fala de não ter relações sexuais, ou ter vontade de ter relações sexuais. Não é isso. Todos fossem como eu, de compreender o que é o amor matrimonial espiritual que Jesus fala, né? E de que estivemos juntos, cumprimos a nossa missão aqui, e agora, beleza, vou seguir minha vida aqui ao Cristo. Né? E ele reforça lá no 8, quando ele fala aos solteiros e às viúvas, que ele é viúvo. Digo-lhes que é melhor ficar como eu. É melhor ficar como eu. Dedique-se ao Cristo. Você já teve o seu encontro, já viveu. E se você é solteiro, sirva. Se tiver na sua programação, vai me encontrar e vocês vão formar um matrimônio. Mas não saia nessa busca prazerosa do corpo humano. Siga servindo, fiel àquele Senhor. Então ele fala sobre Jesus, digo-lhes, é melhor ficar como eu. Pô, aí aqui é lindo, né? Que Paulo, ele compreende aqui a necessidade de cada um, conforme o seu tempo e evolução. Ele não espera que ninguém seja igual a ele de fato, que todos tenham que ser igual a ele. Ele deseja isso, mas ele sabe. Porém, se não pode conter-se, se esse instinto sexual ainda fala mais alto dentro de você sente essa necessidade, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, se você ainda tem esse instinto muito forte dentro de você, difícil de conter, não tem problema. Mas tenha um relacionamento com uma parceira, casa, constitui família, desenvolve uma afetividade. Quantos encontros que a gente estuda na doutrina das encarnações compulsórias, irmãos lá em cima que precisam vir espiar, precisam vir provar, precisam vir em situações de encarnações compulsórias, que se utilizam, né, de pais aqui na Terra que não tinham nenhuma programação para receber aquele espírito. Né? Então, casa. Né? Não quer ficar sozinho sem relação? Casa. Quem sabe não desenvolve uma afetividade e seja aqui também capaz de receber um irmão encarnante. Né?
Eu achei o 9 em si, eu achei de uma sensibilidade muito, muito bonita do Paulo. E os amigos acham que é aplicável em 2020 esse tipo de colocação? Deveria Porque ser. muitas vezes a gente lê isso tudo, né? E existe essa dificuldade que a gente fala, são outras realidades, outros tempos. E talvez alguém que queira ler isso e tentar fazer um paralelo com hoje fica pensando, puxa, mas eu estou solteiro então se eu quiser de repente ter determinado tipo de coisa, eu preciso propriamente fazer o casamento, eu preciso me casar. Será que é aplicável isso em 2020? O que os amigos acham? Eu acho que ainda há dificuldade, até porque a imperfeição do espírito ainda persiste em muitos, né? Eu, Muitos sim, mas a maioria não. Ainda tem essa luta, né? E que o Paulo fala aqui na minha interpretação é justamente é, é, que ele deseja, né? Ele deseja que a gente vença essa busca pelo físico, né? Sabe que Eu acho, Desculpa, pode falar. eu acho que hoje o nosso mundo é mais materialista do que era antes ainda, porque houve uma intensificação muito grande aí nos últimos séculos para a gente dar valor ao imediatismo, agora, ao materialismo. Então, até pela igreja colocar essa ideia de que a gente morre e acaba tudo, algumas coisas do tipo, a gente tem esse imediatismo e materialismo muito grande, capitalismo muito forte. E eu acho que quando o Paulo fala aqui que faz como eu, né? Eu estava lembrando de uma frase que ele tem lá com a Abigail no Paulo Estevam, que é: nós não vamos poder casar, não vamos... porque ele também tinha esse plano de casar, né? Ele tinha a noiva lá que ele ia casar. Quando acabou que mudou todo o plano dele, eles têm uma conversa que ela fala: Deus não vai nos dar um lar, filhinhos abençoados, não sei o que, para coroar a nossa vida e tal, mas nós vamos ter então que esperar essas benesses, né, no plano espiritual. Né? No outro lado da vida, tal, a gente vai sim se unir eternamente e tal. Está muito mais no plano, né, não material, né, do que no agora. Vamos esperar o depois, então, com paciência, resignação. Por isso que ele fala, fazer como ele é aquele negócio de ter mais uma coisa transcendente, né? E não precisa ter agora o encontro carnal, a vivência, aquela coisa, mas todo mundo como irmão é a grande família dele, né? Hoje em dia a gente está tão no material, no imediatismo, que a gente está mais difícil, eu acho, de fazer isso do que... Porque hoje a gente fica casando e separando, né? Hoje isso está muito mais comum, né, do que antigamente, pelo menos no Brasil, né? Não, acho que não é uma coisa generalizada no mundo todo, mas está muito, muito comum hoje para a gente ver isso. Né? Então, eu acho que a gente está mais descartável do que esse tempo aqui. Um parênteses interessante, né, Renata? Que quando ele pergunta para ela, né, sobre isso, nós não vamos constituir família, né, viver como marido e mulher, e os nossos filhos? Aí ela faz uma transferência que eu acho que é para consolar o coração de muitas pessoas, né? Ela diz assim: temos os filhos do Calvário, né? Que assim, o que ela está dizendo para ele? Transfere esse amor e afetividade para os outros filhos que não precisam ser de sangue, né? É uma coisa muito bonita. Eu queria só pontuar só uma coisinha rapidinho, meninas, porque ele coloca assim, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. É esse o comentário que ele faz. E a gente pergunta se isso aí cabe em 2020, porque parece uma coisa meio estranha, né? Porque, poxa, então toda vez eu vou ter... É o casamento? Isso cabe hoje aqui? Né? O que eu acho que seria aplicável nesse momento em que Paulo faz levanta um ponto para que a gente possa refletir e que fica bastante atual. Não ter aqueles relacionamentos casuais de uma noite, aquele sexo descompromissado, aquela coisa só do prazer pelo prazer. Tem que ser uma coisa mais intensa, que não precisa ser propriamente casar hoje no papel, mas é aquele compromisso afetivo dado em conta a seriedade que é manipular com essas energias, né? Trabalhar com essas energias. Eu acho interessante a pergunta que o Ricardo fez, né, sobre a questão do mundo atual. E aí, como nos abre um leque de conhecimento a doutrina espírita, né? Porque a pergunta que você fez, eu fiquei pensando, como é a cabeça daqueles que ainda não têm o certo olhar para esse mundo espiritual?
que é natural. Como é que você fala hoje com um rapaz que está aí vivendo a sua plena juventude, onde ele tem os seus relacionamentos, fala para ele, olha, lê esse texto para ele, fica meio, né? Ele não vai entender. Mas aí a doutrina vem e nos explica a questão das nossas afinidades, né? Das questões das pessoas que cruzam nosso caminho não são por acaso, e todas aquelas que chegam até nós, principalmente com um laço de sentimento, de relações, já estão no nosso caminho há algum tempo, ou a gente tem que acertar algumas coisas. E no livro Vida e Sexo, fala uma frase muito legal, que acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos, né? O quanto a gente não tem ainda dessas tendências, né, primárias lá atrás, do instinto, e não mais do amor. Aí você fez a referência dos filhos do Calvário, o quanto isso mostra que todos nós somos um só. Nós casamos, às vezes, com uma pessoa, que aqui nesse capítulo 7, ele fala muito disso, homem, relacionamento homem-mulher, a questão da ser honesto, de fazer cada um o seu papel, mas o quanto nós não temos que casar ainda com a humanidade, com as pessoas que ainda são realmente os filhos do Calvário, e quanto nós não somos os filhos, né? Exato. Eu acho que assim a gente comentou aqui no início, né, do estudo hoje, a estrutura educativa dessa carta como toda de Paulo, né, Paulo aqui como educador, e a questão dele aquele propor e não ordenar, né, então ele está aqui propondo reflexões, né. Então, sobre o 8, né, aplicando os dias de hoje, aos solteiros e viúvas, digo-lhes que é melhor ficar com eu. Porém, se não podem conter esse cálice, é melhor casado que abrasar-se. Dentro do que você colocou, Ricardo, quando a gente fala hoje, né, para uma pessoa de 20 anos, que é melhor ela casar do que ter relacionamentos momentâneos, né, prazerosos momentâneos. E aqui eu acho que cabe a reflexão para todos nós, e é o que eu falaria também para essas pessoas, do conceito aqui de Paulo da educação que ele está como educador, de não ficar ao pé da letra, né, mas de entender a reflexão que tem que ser feita por trás. Então, quando ele fala que é melhor casar-se do que abrasar-se, é que a gente não fica aqui na palavra casar, né? Aqui é o porquê que eu quero ter uma relação física. Para que eu quero ter uma relação física? Acho que essa é a reflexão aqui, né? Eu quero ter uma relação sexual só para aliviar o meu desejo estritamente corporal, ou eu quero ter uma relação sexual para constituir uma afinidade, uma comunhão de energias elevadas para que eu possa me conectar com planos mais altos, né? Quando a gente vai nesse porquê, e se a resposta é a primeira, não, eu quero só aqui drenar a minha energia sexual, que ela está aqui me colocando numa condição de instabilidade energética. Aqui é o abrasar-se, né, que Paulo fala. Sim. Quando eu quero, não, ter uma relação sexual para fazer uma comunhão de energia, e me conectar à criatividade, à criação, aí aqui eu acho que é o conceito que ele fala de casar-se, né? Acho que não necessariamente precisa casar perante a lei, mas aqui é um casar de corações para manipular essas energias. Eu faria essa reflexão. Mas, gente, casar-se é muito mais difícil do que abrasar-se, certo? Essa é a real, né? Porque casar é outra parada, né? Exato. Eu achei, eu encontrei uma mensagem... Não só combate o segramento sexual, como desenvolve uma série de outras virtudes, né? Exatamente. Eu estava vendo uma mensagem aqui, que eu vou ler só uma frase para vocês, do livro Na Era do Espírito, uma mensagem do Emmanuel que chama Casa-se. Né? E no último parágrafo fala assim: casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Olha que coisa bonita, né? Antes ele fala um monte de coisa sobre o casamento, né? Mas essa sim é a dificuldade, de essa gradual e constante permuta para você fazer também esse caminho aí ascensional, porque
você tem que exercitar milhões de virtudes, senão Todo casa, dia, né? não fica, né? Você me fez lembrar, essa colocação me fez lembrar um casal de tios meus, tios avós, né? Irmãos do meu avô. Eles já desencarnaram já, acho que nos últimos 3 anos, 2 desencarnaram. Ele com 102 anos e ela com 99. E eles fizeram bodas, nem sei de que tipo de boda que é, mas que 80 anos de casados. 80 anos de casados. Então, eu nem sei se eu vou viver 80 anos. Eles tinham 80 anos de casados, né? E quando eu comecei a namorar a Carol, a gente estava namorando, a gente foi um dia lá na fazenda que eles moravam, e a gente conversando com eles, eu falei, tio, falei pro homem, né, tio Pedro, qual que é o segredo, né, na época era 70 anos de casado. Ele falou assim, é um só, meu filho. Eu e a sua tia, nesses 70 anos, nós nunca dormimos uma única noite brigados. A gente podia discutir até o sol raiar, mas a gente resolvia. Porque dormir brigado com o outro é o princípio do fim. Ele falava isso. E aí eu me lembrei agora, aí eu me lembro desse texto, de uma passagem de Isaías, lá do Antigo Testamento. Não permita que o sol se deite sobre sua ira. Sim. Isaías falava isso. Não permita que o sol se deite sobre sua ira. Então, é casar todo dia, é o que o Emmanuel fala. Né? Porque vão ter separações e vão ter conciliações todos os dias. Né? Porque senão realmente acumula aquilo. Né? A Renata falou o negócio de casar, né? Que é o abrasar também. É muito difícil casar, né, Renata? Essas coisas que você comentou. Mas veja que o contexto muitas vezes ainda eu acho que a gente com o tempo vai aprendendo, né? Eu preciso casar para reproduzir, eu preciso, né? O contexto, a doutrina espírita explica algo sobre isso, mas ainda, pelo que eu vejo e por comentários de pessoas que não são da religião espírita, o intuito de casar é para fazer sexo. Muitas das vezes. E aí, a pergunta do Livro dos Espíritos, que fala interessante, que é a 696, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Resposta: retorno à vida animal. Aí, esses que casam pelo sexo, veja o quanto ainda estão imbuídos da questão primária, da falta da união que Paulo fala aqui no capítulo 7, da união eterna, não só da sexual. Né? Exato. E a gente comentou no último estudo, até aquele texto da Joana de Ângeles, que fala que a evolução do espírito é a transformação dos instintos animais em sentimentos nobres. Quando os instintos, porque aí, força e os sentimentos vão crescendo, é que o espírito está de fato evoluindo. Porque aí um casal que se une, como o Ricardo comentou também, é muito mais do que o sexo. É a questão da união de almas que vão transcorrer durante a encarnação um processo de evolução para ambos e poder ajudar aqueles que estão com ele. Beleza. Vamos seguir? Bora. Bom, aí aqui, no 10 e 11, aqui é muito interessante, né? Porque do 1 até o 9, o Paulo ele tá ali, gente, eu recomendo, é melhor pensar dessa forma, o que vocês acham de fazer isso? Tava pensando aqui, vamos pensar comigo. E aí no 10 ele vem, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Aqui ele reconhece a autoridade moral do Cristo, né? O Senhor aqui é Jesus. Porque ele mesmo ainda era um batalhador. Então, aqui já tem uma reflexão tremenda para nós, e aqui eu falo principalmente para nós da doutrina espírita. A gente começa a adquirir um pouquinho de conhecimento, a gente já se acha a bússola moral para indicar os outros. Né? Aí alguém no nosso caminho já começa a dar uma vacilada e diz, eu vou te falar uma coisa, tem que fazer isso, isso, isso. A gente deveria fazer igual ao Paulo. Aqui o Cristo diz que tem que fazer isso, porque eu mesmo não faço nada disso. Né? Então tem que... É aquele caso que eu contei para vocês, né? Eu acho que no Evangelho que está fazendo, que eu uma vez, na intuição do meu mentor, ele perguntou, você está mudando o que está falando para os outros mudarem? Essa é a pergunta. Né? E Paulo aqui fala isso, aqui eu ordeno, mas não sou eu não, é o Senhor lá, ele pode, né? Eu não posso.
aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case com outro. Então, reconcilie-se com o marido e o marido não se divorcie de sua mulher. Aqui, de novo, no Evangelho de Marcos, né, ele cita uma passagem de Jesus, onde Jesus está citando uma passagem da Gênesis, né? Então quando ele fala da questão do que quando Jesus cita lá o Gênesis 2, que o homem e a mulher são um só, e o que Deus uniu, você leu em Mateus e Marcos também fala, o que Deus uniu, o homem não separa, né? E essa aqui é a reflexão, né, sobre a união dessas almas e o matrimônio em uma só. Porque a união matrimonial espiritual como uma só, isso é planejado lá no plano espiritual. Isso tem um porquê, né? De eu casar com a minha esposa, ter o meu filho Otávio, isso aqui tem um porquê, né? Não é um acaso que isso está acontecendo. Ainda que as escolhas perante a vida, devido ao livre-arbítrio, seja de separar, né? Aqui a instrução de Paulo, o ordeno de Jesus fala não, reconciliem-se, porque o que mina o amor, o que causa lá a sensação de vou me separar porque não amo mais, né? Foi o não casar-se todo dia que a Renata comentou do Emmanuel. É o não alimentar, porque o amor é um sentimento que deve ser alimentado, né? Então, por isso que ela fala, reconcilia, mas não se separa, não, reconcilia e segue, né? Esse aqui é a recomendação de Jesus. É fácil? Não, claro que não é. A gente tem nossas escolhas nas vidas. Por outro lado, aí é uma reflexão minha, do Thales, que se não fomos ou somos capazes ainda de viver esse amor matrimonial que Jesus comenta, a gente também não deve, nem com a gente, nem com o outro, perder uma encarnação na infelicidade. Então, acho que aqui tem uma outra reflexão que realmente não deu certo, vamos ser felizes, tanto eu quanto o outro, porque a encarnação aqui é melhor eu progredir feliz, trabalhando, ajudando, do que viver numa constante insatisfação e uma infelicidade, né? Mas essa é uma reflexão minha, não é daqui. E aí, no 10 e no 11, o Paulo cita aqui Jesus como quem ordena, né? Que aqui sim tem uma moralidade que pode ordenar nisso. Eu acho interessante, Thales, que muitas vezes a gente vê, chegando na casa espírita, muitas pessoas sofrendo bastante porque o casamento não está dando certo. E você vê o esforço, muitas vezes a pessoa faz até uma assistência espiritual para ela, para que ela possa se fortificar. E às vezes ela não tem no outro lado essa reciprocidade. Você vê às vezes que o outro está comprometido a fazer o casamento dar certo, mas não consegue encontrar isso. E muitas vezes dentro da casa espírita, em muitos templos religiosos também, às vezes a gente pega isso ao pé da letra e vê as pessoas sofrendo bastante por falarem, puxa, eu não estou conseguindo cumprir com esse pedido de Paulo ou aquelas afirmativas de Jesus, causando bastante sofrimento, né? E eu vejo assim que a colocação de Paulo aí, tanto em matéria da consolidação do afeto, tanto em matéria das relações sexuais, quanto em matéria do casamento, é para a gente levar cada etapa de tudo isso com muita seriedade, sempre respeitando o outro, né? É importante que a gente ressaltar que essa questão de separar ou não separar, às vezes ela foge um pouco do nosso controle, porque nós não podemos dominar a outra pessoa. Tem pessoas que vão até... são escolhas, né? Você tá lidando aqui. Mas não banalizar tudo isso. Como a gente tem visto muitas vezes, casei, vou casar, se não der certo eu separo. Quer dizer, esse banalizar que eu acho que dá para a gente trazer para cá. Não banalize o teu relacionamento, não banalize o sentimento das outras pessoas, que isso gera grandes desequilíbrios para você mesmo no futuro, né? Porque quantas pessoas hoje têm um casamento infeliz porque menoscabaram lá atrás, talvez em outras vidas até casamentos, e hoje não conseguem fruto daquilo que estão colhendo, né? Tem uma frase bonita no livro do Pequeno Príncipe, né?
que tu és responsável por aquele que cativas, né? Então, se a gente deu esperança para alguém, cativou de alguma forma, a gente tem uma responsabilidade sobre o afeto daquela pessoa também, né? Então, essa banalização é muito isso, né? A gente criou esse vínculo, esse laço todo, agora a gente simplesmente descarta, porque não tô afim, não sei, tem que pensar bem a responsabilidade que a gente cria quando a gente vai fazer esses vínculos que a gente pensa, não, é só um passatempo, é só não sei o quê, e depois a coisa não é só isso, né? Emmanuel Então, coloca, se eu não me engano, no Vida e Sexo também, né? Que esse sexo livre, totalmente, que todo mundo prega, ele não existe. Sempre alguém, um ou outro, sai sempre machucado no meio disso tudo. Pode até ser que no começo seja assim, não, tá, nós dois estamos curtindo, mas aí sempre um, às vezes, acaba se machucando no final dessa história, né? Para chamar a com atenção. certeza. Legal. Com vocês falando, eu fiquei pensando aqui, o que é o casamento? Né? Porque se a gente pegar agora e falar, o É casamento é convenção humana, né? É verdade. É convenção humana. cara, porque se a gente começa a ver o casamento não como a igreja nos coloca, como o livro Espírito também fala, é civil, religioso, você vai casar, vai ficar com a pessoa, você vai ter filhos. Não é isso, cara, que Paulo está falando aí. É, exato. É. Ele tá falando de outro tipo de casamento. Aquele casamento, eu acho que o Ricardo foi muito feliz de falar. Poxa, que relação é essa, né? Que casamento eu estou falando? Porque eu escutei isso, aí eu sou testemunha, eu escutei, a pessoa me falou, não, meu pai se separou, então isso é normal, eu também vou me separar, e é assim mesmo. E falando isso para os filhos que choram. Veja, né, esse contexto, o casamento, o que é? E aí a doutrina espírita vem de novo como luz do mundo, essa boa nova, de iluminar nossos caminhos, né? Porque a gente já entende que ninguém nos cruza por acaso. Sempre existe uma razão de ser, né? Esse casamento nós temos com todas as pessoas que nós estamos vivendo, né? Esse momento agora que desse casamento de ideias de estudo é um casamento. E tudo isso faz parte da nossa vida, não só a questão, lógico que o texto de Paulo fala, como disse, que é o casamento, a união de marido e mulher, né? Respeitar o outro. Mas a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça referente ao que é o casamento espiritual, né? É, muito mais que isso. Aliança é matéria, né? Aliança é só matéria, né? Isso aqui não diz nada no final. É uma cerimônia civil e religiosa. Exatamente. Né? Deveria ser Só cerimoniais, né? Que aí a gente volta lá atrás de novo na questão dos ritos, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Do 12 ao 16, então quando ele termina essa primeira parte, né, que ele está falando que aqui achei muito bonito também, né? E isso cabe bastante reflexão para os dias atuais. A gente da doutrina espírita, principalmente também, né? Ele fala sobre a união, que a gente pode esquecer, né? Que a nossa tarefa aqui na Terra, enquanto encarnado, é se melhorar ajudando uns aos outros, né? Então, como a gente melhora? Ajudando uns aos outros. E, naturalmente, Deus vai pôr perto, como família, isso a gente aprende na doutrina espírita, aqueles que a gente precisa mais ajudar, né? Ainda que o contexto de ajuda nossa seja muito material, né? A gente está preocupado em ajudar, dar comida, agasalho, água para o sedento, remédio para o chaguento, toda aquela história, a gente, por ter essa visão muito material, a gente naturalmente orienta nosso coração fazendo referência à ajuda à coisa material. E a gente esquece da responsabilidade que é conviver em família, sendo essa a oportunidade de ajudar quem mais precisa ser ajudado. E que é sobre a nossa tutela ajudar. Seja companheiro, filho, pai, quem quer que seja. Né? E aqui, o Paulo traz uma reflexão bonita, que ele fala: aos outros digo, não, Senhor, se o irmão tem uma mulher não cristã e ela consente em viver com ele, não deve divorciar. E ao contrário também. Né? Então, essa reflexão que é muito importante para a gente. Porque muitas das vezes, o que acontece? Isso eu vejo muitos amigos da doutrina espírita falando que, eu estou citando aqui a doutrina espírita em si, mas para outras religiões vale da mesma forma, não, putz, em casa é complicado, cara. Minha mulher, meu marido não entende. Eu vim aqui para casa espírita 3 vezes por semana e vim trabalhar aqui. E, puta, aí no sábado eu vou sair.
para levar alimento lá na comunidade, e agora tudo é evangelho, tem o tal do evangelho no lar, tem que ficar aqui lendo aquelas coisas. Então, existem muitas famílias que não necessariamente os dois pilares ali, o marido e a mulher, no caso que o Paulo está falando aqui, são da mesma religião, né? E muitas vezes isso desgasta, né? Agora vamos entender aqui o contexto espiritual da coisa. O porquê será? Por que será que um é e o outro não é? E estão juntos nessa caminhada, né? Aqui com certeza tem um porquê. E aí Paulo recomenda aqui já, né? Se não é cristão, não tem problema. Fica junto e ajuda, auxilia. Traz para mim com você, né? Instrui, ensina, ama, né? Não precisa pensar igual você, né? Mas você pode fazer algo por ela, trazendo aqui compreensão, estudo, aconselhando, acolhendo, dentro do que aqui o cristianismo determina. Porque isso aqui acontece muito. Se a gente não toma cuidado, os relacionamentos eles acabam se desgastando por causa de diferenças de ideias. E quando elas deveriam ser pacientes, compreensivas e amorosas, de entender que o outro ainda não compreende da forma que você compreende, mas não tem problema. O que eu posso ajudar esse outro que está comigo, né? E o Paulo aqui acho que no 12 ou 16, ele deixou bem claro isso, né, na minha interpretação. E não deixa de ser um teste para a gente, né, gente? Que às vezes eu penso isso, o outro não compreende da forma que eu compreendo. Aí chega na hora H de testemunhar, eu vejo que nem eu compreendo nada, porque eu também não consigo colocar em prática nada daquele negócio que eu, na teoria, compreendi, mas na prática sinto a raiva do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Então, quer dizer, olha aí como é que a gente não está tão longe assim, né? Exatamente, Mas tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que é sobre isso. Ele fala que basta uma estaca para sustentar muitos ramos, uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Ele está falando justamente isso, quer dizer, num lar onde existe só uma pessoa crê em Jesus e pratica os seus ensinamentos, ele já vai estar ali uma qualidade suprema para a elevação, um resumo da mensagem, né? Então, claro, um vem para ajudar o outro e o outro também para ser a prova daquele, para a gente ver que realmente a gente não está tão longe assim, né? Não é assim, nossa, eu estou casada com uma coisa assim, um senhor. Isso não acontece geralmente porque nem tem essa afinidade tão grande entre as pessoas assim, para isso. O que tem é um aprendizado contínuo, mútuo, um com o outro. Sempre a gente tem o que oferecer e o que também receber nessa troca. Esse que é o legal, esse convívio, né? A gente não achar que a gente sabe tudo, porque a mesma teoria, às vezes, é tão linda, mas a prática eu percebo que cai tudo por terra, rapidinho. E você falando isso é uma reflexão muito legal, né? Porque, igual você falou, você imagina, às vezes a gente é o único na família cristão, ou espírito cristão, e aí o companheiro ou a companheira não os filhos também não engajam, a gente quer fazer o evangelho no lar, ninguém quer fazer, a gente fica bravo, a gente fala, e quando é filho, obriga, né? Vai fazer sim, senta aqui que você vai fazer o evangelho sim. E o filho fica lá emburrado, né? Quebra todo o efeito que era para ser necessário por causa da nossa... As minhas dormem. As minhas dormem, porque Exato, é obrigado sim, então elas dormem no evangelho. E aí aqui tem uma reflexão importante quando você fala de Jesus, né? Porque a gente é um cristão entre uma família de 2 ou 3 não cristãos. E a gente quebra o pau para que todo mundo seja cristão, né? Jesus veio ao mundo contra todo mundo. Só ele era cristão, né? Todo o resto do convívio dele não era. Mas o que ele fez? A parte dele. A parte dele só. Ele acolheu, instruiu, exemplificou, encantou alguns corações, outros não. E no momento a partir do momento que ele foi preso no bosque de Getsemane, ele se calou até o Calvário. Quando a gente lê o Evangelho, daquele momento da prisão, ele só fala lá, quando pergunta, tu é reis, tu que diga, e depois na cruz, quando ele fala, pai, perdoa, eles não sabem o que diz. Então, ainda que Jesus fez apenas a parte dele, nessa grande família que ele veio como cristão, ele aqui encontrou ressonância em alguns corações, aqueles que ele entendia
que não adiantaria. Ele se calou, exemplificou e seguiu, né? Então, a gente tem uma reflexão aqui na passagem de Jesus, importante para a gente também, às vezes, dentro do nosso núcleo familiar. A gente não tem que todo mundo ser espírita, igual que a gente quer que eles sejam. Não. Vamos exemplificar. As pessoas vão notar. Puta, tá diferente, olha só. Pensa diferente, fala algumas coisas diferentes. O que você está fazendo aí? Não, fazendo evangelho lá, quer participar? Senta aqui. Vamos lá e faz junto. E aí, naturalmente... Thales, vocês chegaram a dar uma verificada na última frase do versículo 15? Dá uma olhada com calma na última frase. E a gente pega aqui, ó. Mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, o que Deus está pedindo? Pacifica. Exato. Né? Não tá querendo. Deus não está precisando que você defenda ele dentro da tua família. É importante ressaltar. Deus é muito grande, Deus é criador de tudo. Não precisa de você para defender ele dentro da tua família. Deus quer que você pacifique, né? Deus quer que você se torne uma pessoa melhor. Isso aí vai bem naturalmente, né? E aqui ele fala, e o finalzinho complementando, aí ele fala: tu, mulher, talvez salves teu marido. Tu, homem, talvez salves tua mulher. E aí aqui tem uma coisa importante. Por que do talvez? Porque não depende só dele, tem a parte do outro. Mesma coisa com a gente, né? Eu tô aqui dentro do meu núcleo familiar promovendo o cristianismo, beleza. Talvez o outro também consiga, mas é a parte dele. E a parte dele depende só a ele, não depende a mim. Então... Sim, por mais que a gente ame alguém, né? Por mais que a gente ame, a gente não pode fazer nenhuma evolução espiritual por ninguém. Exato. A gente vê em tarefas reencarnatórias, por exemplo, vem aquela mãe abnegada e de repente a gente imagina aquela questão no mundo espiritual, né? Os mentores falando, olha, essa criança vai nascer, esse espírito você já sabe quem é, tem tendências, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente vê, nossa, milhares de casos de mães abnegadas e os filhos extremamente problemáticos. Por mais que ela ame, por mais que ela se esforce para educar, talvez ela o salve no sentido, talvez ela ajude nessa encarnação. Mas se a própria pessoa não quiser, não tem o que a gente faça. Porque é escolha. E o que Deus faz pacientemente? Deus, como um pai amoroso, diz assim, mais cedo ou mais tarde, ele vai mudar. Eu vi uma frase muito interessante uma vez numa palestra que diz assim, se você não tem pressa para evoluir, Deus tem menos ainda. Então tá na tua mão. Deus não opera na força, ele opera no tempo. O Paulo de Tarso, lá na carta aos Romanos, quando ele define o amor, ele fala, o amor é paciente. Não tem... Ele sabe esperar. Aí ele entra aqui numa nova parte, né, de não mudar a condição, né, que chama aqui do 17 e 24. Aqui eu achei muito importante também uma outra reflexão nossa, que Paulo fala bastante das tradições que existiam lá, né, dos ritos, rituais, os dogmas que era muito presente na religião judaica, principalmente, e na politeísta lá dos romanos também. E ele fala e ele deixa bem claro que há pouca importância que isso tem em frente a servir a Deus, ao atendimento a Deus, né? Ele fala assim, gente, esquece isso, não se importa com isso, né? Vamos aqui trabalhar e ser fiel àquele que nos enviou, né? E eu chamo a atenção aqui para a reflexão dois pontos que eu separei. No versículo 18 ao 20, né? Quando ele fala da circuncisão, que era muito comum na época do judeu. Não, até hoje, aliás. Né? O judeu nasceu, ele é circundado, né? Circuncisado. E aí o Paulo ele fala aqui, ó, foste chamado já circuncidado? Não dissimules. Foste chamado estando sem circuncidar? Não te circuncides. Se circuncidado ou incircuncidado, não conta. O que conta é cumprir os mandamentos de Deus, né? Então ele usa aqui o dogma da circuncisão, que era muito forte, né? A gente lembra lá que Pedro tem uma discussão com Tiago sobre essa questão da circuncisão, que Paulo vai falar em Gálatas lá com os dois. Então ele usa isso aqui que era muito forte, né? De novo aqui Paulo como educador, usando um bom exemplo, para trazer um conceito importante, que não importa o que você faz, se você está circuncisado ou não, isso não tem importância, né? O que conta é cumprir os mandamentos de Deus. O que conta é seguir a lei divina, né? O que conta é passar pelo aquilo o que agrada a Deus. E a reflexão para a gente e aí, de novo, principalmente para a gente da doutrina espírita,
E a gente, como é que é com isso, né? Porque muitas das vezes a gente mesmo no doutrina espírita fecha a porta das casas, ou pelo menos a porta dos nossos corações, para aqueles que não seguem exatamente o que a gente acha que a doutrina espírita é. Né? Então, por exemplo, não, naquela casa espírita eles tocam tambor. Não, então não, tá errado, não é espírita. Né? Naquele lugar ali eles gritam. Não, então não pode, também não pode. Vem alguém aqui na minha casa espírita para ser atendido, mas está completamente alcoolizado. Não, então você tem que desalcoolizar primeiro, depois você volta. Né? Então, tem uma reflexão aqui para todos nós, se ainda que os templos de pedra que a gente frequenta têm as suas regras, as suas leis, para que os nossos corações, pelo menos, não fechem as portas. Né? O Haroldo ele tem uma frase que ele usou uma vez numa palestra que eu achei ela fantástica, que ele fala assim na palestra, a gente já comentou disso. Deus deu a capacidade para o homem de olhar 360 graus. A gente pode olhar para todos os lados, mas a gente só consegue caminhar em uma única direção. E o Haroldo fala, então que caminhemos a Deus. E aí ele comenta assim, se um irmão conversa com duendes na floresta, se o outro toca o atabaque, se o outro faz banho de cores, se o outro faz não sei o quê, vamos unir todo mundo para levar sopa para o esfomeado? Pronto, é isso que importa. Né? E é o que Paulo está falando aqui. Né? Não importa se você é circuncidado, se você não é circuncidado, se você foi e não é mais, se você não é e quer ser. Não, o que importa é cumprir os mandamentos de Deus. Né? Chamar todos esses para o trabalho. Quer ajudar? Quer crescer? Vamos aqui, vamos rezar, vamos fazer uma prece, vamos unir os corações. Mas como é que você faz prece? Não importa como você faz prece. Você está se unindo ao divino? Você está aqui endereçando seu coração ao auxílio? Isso aqui é cumprir o mandamento de Deus. Né? Então, eu acho que Paulo fez muito essa reflexão. E a gente não pode esquecer que a gente já estudou aqui nessa carta do Coríntios, lá no começo dela, nos capítulos 1, 2 e 3, que ele combate aquela divisão da igreja, lembra? A igreja de Apolo, a igreja de Cefas e a igreja de Paulo. Porque cada um começou a seguir dogmas e condutas diferentes. Por exemplo, a igreja de Cefas, que era Pedro, circuncisava todo mundo. Né? Então, mesmo cristão. Não, você é cristão? Eu sou. Você é circuncisado? Não, mas você tem que circuncisar aqui. Mas eu sou cristão, não importa. Nessa aqui, a gente faz a circuncisão. Né? Então, Paulo combate isso lá atrás e ele relembra aqui, né? nesse 18. E Paulo sempre foi contra essa questão dos hábitos assim arraigados, essa coisa da circuncisão. Ele tem, mesmo no Paulo Estevão, tem sobre esse tema também, né? Sempre se posicionou nisso, né? Contra. Então, você vem do jeito que você está, não importa nada, não tem mais, não tem condição para poder ser um cristão, não tem alguma pré-requisito, né? Para que a pessoa possa se converter. Eu estava lendo um comentário aqui do William Barclay sobre isso, que ele fala assim, Paulo insistia que a função do cristianismo não era outorgar ao homem uma nova vida, mas sim renovar sua velha vida. Então, que cada um continue sendo do jeito que era, não precisa fazer grandes transformações externas, porque é mais do interno. Né? A transformação nossa não é se eu vou mudar de qualquer coisa física externa, né? Mas a minha atitude que vem de dentro, que é o que realmente vai me impulsionar a uma mudança importante no cristianismo, né? Não importa nada externo, isso é super bonito, né? Super acolhedor, né? E esse desafio, né, do Paulo de sempre transportar tudo aquilo para interiorizar a nossa relação com Deus, né? Porque a circuncisão ou o batismo, como muitas denominações religiosas utilizam hoje, são tudo cultos externos. Então, muitas vezes é muito mais fácil você fazer a circuncisão, é muito mais fácil você se banhar na água de não sei o que, é muito mais fácil você fazer do que você se mudar. Então, o duelo de Paulo, na verdade, era para que todos esses dogmas, essas coisas externas, não fossem o principal, ficassem em segundo plano. Né? Eu acho que esse era o maior desafio dele. Porque, de certa forma, era um método de controle, né? Esse externo. Quando ele tem no Paulo Estevão, quando tem aquelas desavenças
com Tiago, por exemplo, né? Que ele tem bastante com Tiago, né? E aí eles colocam Pedro no meio do fogo cruzado ali, né? No Paulo Estevam tá muito forte isso, né? Então tá lá, o Tiago defendendo aquela imposição forte do judaísmo, tá lá Paulo defendendo os gentios e Pedro tá no meio, né? E depois Pedro começa, ele é muito claro quando ele diz assim, para que a gente interiorize todos esses rituais. E aí é que é o difícil, né? Porque é muito mais fácil você fazer um monte de coisa. É muito mais fácil, inclusive dentro da doutrina espírita, você falar assim, olha, agora eu vou tomar essa água fluidificada do que você renovar os seus pensamentos, por exemplo. Tudo, uma série de coisas, né, que a gente faz. E dentro da doutrina, para a gente não... já estou curado, né? Sim, para a gente não apontar o dedo para ninguém, né? Não, tentar trazer dentro da nossa própria realidade. Muitas vezes a gente também faz isso dentro da doutrina, né? Ah, essa semana eu preciso tomar meu passe. Então a gente vê às vezes as pessoas só preocupando com a parte externa, né? Tá o evangelho acontecendo, a pessoa às vezes infelizmente está no celular, não está absorvendo tudo aquilo, porque está preocupada só com o externo, que de certa forma é mais ou menos parecido com o comportamento lá com a circuncisão. Os próprios médiuns, né? Os médiuns também de tarefa. Eu e o Hernani estava conversando disso esses dias. O próprio médico fala, não, eu preciso trabalhar mediunicamente, porque senão eu endóido, porque senão eu passo mal, a minha energia... Minha vida vai para trás, minha vida vai andar para trás. Então, os próprios médios também se apegam a esses rituais mediúnicos, são externos também, né? São externos. Porque o médium ele pode servir muito quietinho na dele, recebendo a intuição, passando a palavra e acabou. Né? Então, até para os médios, isso é de fato muito importante. No 20... pode falar. No 22, acho que você vai falar isso, vai falar sobre sendo escravo e sendo livre, né? Eu acho que tem muito dessa relação da questão do que a gente coloca como dogmas para a gente mesmo dentro de qualquer religião, né? Que o Ricardo acabou de falar. E ele finaliza no 24 lá, né? Cada um, irmãos, permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Exatamente. Em que foi chamado, né? Então a gente tem que entender que cada um tem um jeito de ver e conforme uns escravizados e outros livres, né? Dependendo do ponto de vista que nós estamos. Mas é muito legal. Tem um livro que uma vez conta a história de uma desobsessão espiritual, e o personagem do livro ele estava ele era um desregrado sexualmente, né, um encarnado, né, e ele atraiu, devido à sua impulsividade sexual, uma gama de obsessores que lhe drenavam as energias para se aproveitar daquilo. E aí os mentores no plano espiritual, fazendo o trabalho da desobsessão, conseguem desvincular, né, esses espíritos obsessores desse encarnado, conseguem desvincular dele, encaminha para tratamento esses irmãos do plano espiritual, e o encarnado se sente exausto, né? E o espírito estava acompanhando o trabalho, pergunta para o mentor, e agora, vamos intuí-lo a procurar um centro espírita, né? E o mentor fala assim, não, porque muitos de nossos irmãos na Terra ainda não conseguem atuar em uma doutrina que prega que promove o autocontrole das suas escolhas. Muitos irmãos nossos ainda do plano encarnado precisam de coisas de mais restrição. Então nós vamos intuí-lo a procurar uma igreja evangélica, onde há um grupo de espíritos ali trabalhando, atuando numa coisa mais restritiva. Né? Então ele precisa primeiro controlar os seus impulsos por algo mais restritivo, para depois ganhar a condição de moralmente se aprimorar, entender que aquela impulsividade não lhe faz bem. Então é um pouco disso. Todas as religiões têm um amparo da espiritualidade, com certeza, e tem ali irmãos, e como todas as religiões, os devotados sérios, que são amparados e cumprem ali um papel dentro dos desígnios divinos. Mas no 22, que me chamou a atenção, achei muito lindo aqui o que Paulo disse. Porque olha que reflexão legal que ele fala. O escravo é liberto. O escravo, ele é liberto. E o liberto,
é escravo de Cristo. Isso aqui é realmente muito bonito, porque lá era um povo que tinha muita escravidão mesmo, física, e quando ele fala que o escravo ele não é liberto, é porque o escravo ele é o atendido, né? Ele está se libertando frente à sua expiação, né? Ele é o liberto espiritualmente, o escravo. Ele está ali se libertando espiritualmente. E o liberto, aquele que está aqui fora, que é a turma aqui, ele é o que vai atender. Então, ele é o escravo, né, que no conceito de servidor do Cristo. Né? Então, se você hoje está aqui, e aí trazendo para nós, se a gente está aqui numa situação onde a gente é liberto das dores do mundo, né, a gente tem uma condição aqui, uma família, a gente é livre, a gente tem um alimento na nossa geladeira, nós somos os escravos do Cristo, o servidor do Cristo. E aquele que está passando pela escravidão da privação, ele é o liberto. Né? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é São Luís que fala, que quando ele está citando que a palavra dos humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Né? E Paulo aqui é de uma sensibilidade tremenda, né? Quando ele fala o escravo é o liberto e o liberto é o escravo do Cristo. Né? Ele traz a visão da terra e do plano espiritual. Né? Achei lindo também isso, porque até se você olhar na condição mais literária mesmo, assim, no literal mesmo, você percebe que ele está acolhendo cada um do jeito que é. Então, para você ser escravo, você pode ser cristão também. E liberto também, quer dizer, a gente aceita qualquer tipo de situação que você esteja. E depois, quando ele fala dessa parte, aí eu lembrei de uma carta que ele tem, que acho que vai vir depois ainda, que ele fala, ele estava na prisão, e ele fala que ele estava livre, né? Ele estava preso, o corpo dele estava preso, mas ele se sentia livre. Né? Então, porque você consegue esse alimento espiritual, a verdade sobre o que Jesus explicou do reino de Deus e tal, livra, né, a sua mente de um monte de coisa, de preconceito, de coisas rituais e um monte de coisa. Então, você se sente livre mesmo sendo escravo. Né? Mesmo que você continue a ser escravo de um senhor e tal, a sua sensação vai ser de liberdade. Né? E depois, na próxima fase, se sentir realmente escravo de servir. Né? Então, mesmo que esteja liberto, vai se sentir escravo de servir, que é muito bonito isso daí. Né? Tanto na fase literal quanto não literal é bonito do mesmo jeito. Porque o que é escravidão? Né? É o servidor que não recebe nada no mundo. Esse é o conceito de escravidão. Uhum. Serve e não recebe nada no mundo. Trabalha de graça para as compensações do mundo. Né? Então, quando ele fala que o livre é o escravo de Cristo, é isso. É isso. Né? Você é um servidor do Cristo. Você vai trabalhar para o Cristo. Mas você não vai receber nada aqui no mundo. Né? Que era o que eles compreendiam que era a escravidão lá. Isso aqui e é de fato. O verdadeiro servidor do Cristo é escravo do mundo, né? Ele, além de livre, ele é escravo do mundo. Vamos seguir? Alice, posso só fazer um apontamento aqui? Porque você estava falando sobre o caso daquele rapaz e que, de repente, ele foi intuído para ele buscar e ele ia para uma igreja. Se vocês notarem aqui, no versículo 20, está dizendo o seguinte: cada um fique na vocação em que foi chamado. Né? Então, às vezes, porque basicamente o desejo de toda religião é mais adeptos, não é isso? A base de o sonho das religiões é assim, são mais adeptos e, se possível, a extinção da outra religião que ele acha que é diferente da dele. Né? Basicamente, o pensamento da maioria das religiões, infelizmente, vai nisso. E aí Paulo coloca dessa forma, né? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes a gente vê dentro das casas espíritas as pessoas se comportando assim: puxa vida, fulano de tal, você viu? Veio de determinada religião, veio aqui, recebeu assistência espiritual, os passes, não sei o quê. Se acredita numa coisa, eu notei que agora fulano está voltando para a igreja católica, por exemplo, ou fulano veio aqui quando precisava, mas de repente voltou lá para o terreiro, não sei o quê. Puxa, Paulo está dizendo o seguinte: isso não é importante. Exatamente. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, cada um vai ter a tua área de escolha e de atuação em qualquer religião. Vai ter gente que vai estar feliz na Umbanda, vai ter gente que vai estar feliz
no candomblé, na igreja católica, dentro dos templos evangélicos, e que cada um fique onde a sua vocação, onde prefira ficar. Eu achei fantástico, é um versículo tão curtinho, que ele fala demanda muito, bastante né? coisa para a gente pensar, né? Fala muito. Coisas de espírito superior, né? A gente diz assim, igual eu, tô querendo passar uma ideia, tô 5 minutos falando a ideia. Se eu fosse o espírito superior como Paulo, numa frase eu resumia tudo. Já matava. E é interessante que o Ricardo falou desse capítulo, desse versículo, porque ser escravo, às vezes, é exatamente isso, estar onde você foi feito para estar nesse momento. Exato. Ser escravo daquela situação que você precisa viver essa escravidão, que não é a questão do próprio sentido da palavra, mas estar lá. Porque muitas vezes lá você vai poder ser liberto, para poder viver aquele momento ali de escravidão, para que você depois veja lá na frente liberta, né? Outra maneira de ver a coisa. É legal. É justamente florescer onde a gente foi plantado. Por isso que o Thales falou da questão de não condenar, né, Thales? De não colocar dogmas, né? Ele falou, não, ou aqui ou é assim, isso não é, não é para ser. Não é assim. Bom, matrimônio e virgindade, ele entra aqui no outro assunto que pro nosso mundo aqui de ao pé da letra é bem polêmico, mas Paulo aqui ele faz algumas reflexões importantes. No 28, sim, né, quando eu já fui lá para o 28, ele dá uma introduçãozinha, falando dos tipos de mulher e tudo mais. E aí no 28 ele fala, apesar de tudo, se casas, não pecas, e a solteira se casa, não peca. Contudo, terão de arcar com penalidades corporais, e eu vos quero poupá-las, né? Então, ele fala aqui da questão da virgindade, ele aconselha a preservar essa virgindade, né, para que não caia nas tentações do prazer físico, atrapalhando. A pena corporal aqui é o prazer, é a tentação do prazer físico, né, que é corporal, estritamente material. Que eu vos quero poupá-las, né, para que não atrapalhassem esses encontros de almas necessários já programados, né? Que muitos ali já tinham programações espirituais que precisavam se encontrar, constituir lá o seu matrimônio e poder trazer reencarnantes para a Terra nas suas missões, e ele aqui recomenda essa virgindade pré-matrimonial das solteiras para que não caiam nessa tentação do prazer físico falar mais alto, né? De não experimentar esse prazer físico falar mais alto, porque o espírito carrega a tendência, né? Mas se ele não experimenta, aquela tendência não é ativada. Então Paulo aqui ele tenta recomendar para que se espere o matrimônio para a questão da virgindade. Mas eles também tinham um risco grande aqui, Thales, que eu acho que ele está pensando também, que é da prostituição. Também. É um risco grande aqui, né? Porque se a mulher, de repente, tem um relacionamento e cai numa tentação e não casa, por exemplo, depois, como que ela faz? Exato. Né? O resto da vida dela está condenada depois, né? Então, olha a situação que fica depois para a mulher, né? Não é um risco grande, por isso que ele fala para tomar bastante cuidado com isso, porque muitas depois viravam prostitutas. E que foi uma das falas de Madalena para Jesus, né? Olha, veja o que eu posso fazer agora, né? Mulher que sou, de venda de perfume, seda, como a sociedade me vê, não tenho como eu constituir, casar e constituir filhos, né? E aí ele fala, olha, se Deus ama aquelas mulheres que têm os filhos, quanto não vai amar aquela que cuida dos filhos dos outros? Né? Filhos do Calvário. E aí, nesse trechinho do matrimônio e virgindade, eu achei maravilhoso aqui também o 29, o 30 e o 31, né, que ele faz um jogo de palavras aqui. Ele fala, ó, numa palavra, irmãos, o tempo se faz curto. Para o futuro, os que têm mulher viviam com... Olha só que interessante. Os que têm mulher, falando do presente, viviam no passado como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam o mundo como se não desfrutassem, pois a representação deste mundo se acabado. Então, você vê que ele fala aqui de opostos, né? Os que antes eram algo, hoje é o oposto desse algo. O que antes eram algo, hoje é o oposto desse algo. O que antes era algo, é o oposto. Que nos traz aqui o conceito de causa, efeito e compensação, né? Que é
uma das leis divinas aí que a doutrina espírita nos traz. Eu separei aqui um trecho do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, primeira parte, quando o Kardec está falando as penas futuras segundo o Espiritismo, né? E ele cita aqui, ó, a carne é fraca, que você estava falando, Hernani. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acreditas que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça e à sensualidade. Olha só, né? É mais ao físico. Aí no item 7 ele fala: o espírito sofre segundo o que fez sofrer. Olha aqui o que o Paulo falando, exatamente o que o Paulo está falando. Os que choram, os que não choram, os que choraram lá atrás, né? Os que choram hoje, os que fizeram chorar lá atrás, os que não choraram. Então, segundo, de maneira que a sua atenção está incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os convenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. A justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em contas. Se não há uma única ação má ou um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa ou um só bom movimento da alma numa palavra, o mais ligeiro mérito que fica perdido. Isso mesmo, entre os mais perversos, porque representa um começo de progresso. Aí aqui no 9º, ele completa tudo isso que o Paulo falou. Ó. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima, nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Né? Então, é bem o conceito que o Paulo está abordando aqui, do 29 ao 31, que eu consegui fazer essa referência com esse trecho do Céu e Inferno. Eu queria fazer uma pergunta dos nossos irmãos aí. Quando ele fala assim, numa palavra, irmãos, o tempo se faz curto. Eu também ia falar sobre isso. Eu acho que ele está se referindo muito aqui sobre a transitoriedade das vidas, né, das encarnações, né? Então, ele sabia já que tinha a vinda do Cristo, né, do Salvador, já estava. Ele fala, inclusive, ele fala nos capítulos anteriores aqui que, né, Jesus ia voltar. Né? Então, o tempo está curto, está chegando. Então, ele fala no final, a representação deste mundo está acabando. Quer dizer, a gente está representando papéis aqui, né? Uma hora a gente está chorando, uma hora a gente está mulher, uma hora a gente está homem, uma hora a gente está alegre. Então, a gente está nessa situação e é transitória. Isso tudo é muito, muito mudando, toda hora está mudando, está mudando. Então, uma hora você está alegre, outra você está triste. Você fez chorar, você vai rir, você vai trocando de posições muito rápido. Entendi muita questão essa que para a gente ficar esperto que o tempo passa muito rápido e a transitoriedade da nossa situação é absurda, né? Sim. E aí eu vejo nos livros de André Luiz, né? Ele falando na questão, acho que Nosso Lar, ele comenta isso também, de quanto lá ele se dá conta do tempo perdido quando viveu aqui na Terra. Exatamente. Né? Então ele fala, o Tales explicou muito bem a questão do livro aí, que acabou de ler, e a gente precisa ter essa noção de que o quanto eu fizer aqui e poder viver corretamente, né, vai nos ajudar a ganhar tempo, na verdade. Né? Porque chegar do outro lado e falar, você casou 5 vezes, foi muito corajoso, mas olha, você perdeu um tempão, cara, né? Porque uma só seria suficiente para você resolver os problemas que você tinha aí. Agora você arrumou mais 4 problemas. Todos os ajustes, né? Eu, nesse item, as anotações que eu fiz foram essas. Depois é só lá no capítulo 8. Não sei como é que vocês estão aí. Ô, Thales, hoje é só o 7 ou o 8 também? 7 e 8, né? Bastante tempo já aqui também, né? Querem deixar o 8 para semana que vem? Vamos, né? Que já são quase 10h30. Tá tarde, ó. Uma coisa que eu achei só legal no final desse daqui é que ele fala assim, né, que quem é a mulher solteira e a virgem se preocupam com assuntos do Senhor, né? Então, sim, elas têm todo o tempo disponível para os assuntos do Senhor. E a mulher casada e o homem também, aí eu acho que não importa, se preocupa com os assuntos do mundo
e procura agradar ao marido. Quer dizer, aí ela tem um foco diferente, né? Então, ele percebe bem que quando você faz uma opção por constituir uma família, você tem que dar uma atenção para a sua família. Então, não dá simplesmente para constituir a família e ficar lá nos assuntos do Senhor o tempo todo, né? E abandonar os seus familiares, filhos, marido, ou o que seja. Então, eu achei bonito isso, porque ele coloca que, assim como a mulher solteira se preocupa com os assuntos do Senhor, a casada está se preocupando com agradar o marido, que não deixa de ser também uma atividade útil, importante, né, para a família, né, para o lar, ali para os filhos, para tudo. Então, é tão válido quanto, né? Você está ali naqueles filhos que são da sua casa, enquanto os outros estão em outra situação. Cada um está fazendo a sua opção e continuando a sua opção, mas todas estão fazendo alguma coisa para mim pelo Senhor do mesmo jeito, mas cada uma do seu modo. Então, fazendo a opção de casar, você precisa cultivar, você precisa dar um tempo para aquilo, investir, porque não adianta, não vai dar certo sozinho por passe de mágica, né? É um negócio que você precisa ter investimento, precisa ter regação contínua daquela plantinha lá, senão ela murcha. Então, e dos filhos a mesma coisa, se a gente não ficar lá no pé e tal, o negócio desanda. Então, acho que é bonito ele falar isso daí, porque ele fala para a gente não cair numa armadilha, né? Para a gente entender que a dedicação seja digna e assídua, mas você está se dedicando ao Senhor também quando você se dedica para a sua família. Tanto que os grandes missionários que por aqui passaram, né, você vê Manduce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, nenhum deles casaram e tiveram filhos, justamente para não perderem o foco, né? Para, cara, se preocuparem apenas com a missão divina deles, né? E aí uma reflexão para a gente. Como nós não somos esses missionários, se nós casamos e temos filhos, onde está a nossa missão? Né? Se a nossa missão fosse fora, certamente nós não nos casaríamos e teríamos filhos. Se nós nos casamos e tivermos filhos, é que a nossa missão é ali, ó. Porque, na verdade, os grandes casaram com a humanidade. Exatamente. Casaram com Cristo, com os ensinamentos que ele veio fazer. Né? Porque é interessante, porque a gente fala assim, pô, alma gêmea, né? Casamento. Observa que o contexto, pelo menos o livro aqui, Consolador, a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? E Emmanuel responde, o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição. Porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Os grandes. Exato. Eles vieram fazer isso, esse casamento com a humanidade, né? Que são todos almas gêmeas para eles.